Não tem segredo essas estratégias. Não tem segredo. E eu digo mais, eu acho que isso do ponto de vista da empresa, não fazendo outra coisa senão atender o interesse da empresa. E nós temos que ter pessoas no setor público que comecem minimamente a defender o interesse público. E quando fazem isso, nós, da academia, ao nos envolvermos em estudos como esse que vocês estão desenvolvendo, não é fazer nenhuma denúncia, não é fazer registros destas coisas. Porque, senão, nós viramos coniventes. Os nossos trabalhos são usados para legitimar isso. Não é? Então, eu sempre chamo muita atenção à universidade se envolvendo em alguns dos projetos financiados pela Renova e continua, quer dizer, no título dos trabalhos, é a tragédia de Mariana. Tragédia de tsunami, gente. Tragédia de desmoronamento. O que aconteceu lá foi um crime. Então, se a gente não rebatizar essas coisas, fica legitimado isso. E eles têm um poder de comunicação muito forte. Eu não sei se o Leandro se dá conta, não sei se... Você mora onde, Leandro? Colatina. Colatina. A Rádio Difusor de Colatina tem um programa lá chamado Rádio Renova? Não, estou sabendo, não. Tem um projeto, tem uma programação comprada da Renova. A Renova produz um programa de rádio e veicula nas rádios de todos os municípios da região. Então, imagine o poder de persuasão que é isso. Aí, qualquer coisa que eles digam, olha, nós estamos, mas o pessoal não está se registrando, o pessoal não vem aqui, o pessoal não tem direito, não é? Então, eu acho que são essas coisas que nós não podemos, em nome da nossa cidadania e principalmente da nossa responsabilidade enquanto elite pensante desse Estado, eu acho que nós temos um certo dever de pontuar. Insisto muito no seguinte sentido: não é para negar essas empresas, seria um equívoco enorme negar. O que não se pode é ser condescendente a se continuar com uma toada que é uma toada desde sempre. Uhum. Professor Leandro tem uma pergunta. Pode falar, Leandro, que a gente tem só 12 minutos aqui, 13 minutos com o professor. Vou ser bem breve. Assim, com relação ao nosso governador, né, a gente tem um governador no Espírito Santo que é engenheiro florestal, né? Antes de ser governador, ele é engenheiro florestal. Mas, assim, então, quer dizer, esses assuntos que a gente debateu aqui, ele sabe, né? Ele é engenheiro florestal, o engenheiro florestal trabalha quase que exclusivamente com eucalipto, né? Mas saindo um pouco fora desse comentário, eu queria saber do professor Arlindo o seguinte: esses anos todos que o senhor trabalhou com pesquisa voltada à economia da silvicultura, nós, das ciências agrárias, pelo menos um resumo do que eu posso fazer em poucas palavras da silvicultura é o seguinte: é necessário, principalmente o cultivo de eucalipto, porque ele diminui a pressão da produção de madeira nativa. Então, boa parte das florestas nativas, hoje, elas não são desmatadas devido à presença do eucalipto como forma de produção de madeira, de reflorestamento, para papel, celulose, e agora já tem um monte de eucalipto aí diferente para várias finalidades, né? E eu gostaria de saber do senhor, o que você acha? Você acha que a gente está no caminho, porque a silvicultura em si, do eucalipto, ela ajuda de fato na preservação das matas nativas, ou você acha que isso é um certo jogo para manter a produção da silvicultura, não só aqui na região do Espírito Santo, mas brasileira em si, né? Leandro, em primeiro lugar, vou falar uma correção. Eu nunca estudei economia e silvicultura, não. Eu estudei inovação. Não. Eu estudei a questão da Aracruz, a
de tantas empresas que eu mencionei aqui, como parte das minhas pesquisas sobre inovação no Espírito Santo. Ah, tá. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, em primeiro lugar, é o seguinte, existem números, existem evidências na história de que, sim, florestas nativas foram cortadas para o plantio do eucalipto. Depois se transformaram em reserva, foram construídas reservas, sem dúvida nenhuma. Se você olhar hoje todos os fundões na maioria das plantadas pela antiga Aracruz, eles estão fazendo reflorestamento de espécie nativa. A grande questão que eu continuo insistindo é: será que nós precisamos ter a monocultura do eucalipto? Será que nós não poderíamos e não deveríamos buscar produções compartilhadas, dentre as quais com outras culturas que pudessem, sem dúvida alguma, beneficiar a agricultura familiar de pequena e média escala? Será que nós não poderíamos fazer produções onde uma parcela do terreno... E há anos atrás, fui convidado pelo então... ele tinha acabado de sair da prefeitura de Vitória e ia ser candidato a governador do estado, Vitor Vitor, para a gente, final de semana, na casa lá da floresta, da reserva da Fari em Linhares. Aí tinha um esqueminha, uma das paredes, pelo que eu entendi, agora foi totalmente mudado, mas tinha um esqueminha que como é que é o nome daquele diretor? Já viu o nome dele? Montou. Reflorestamento é para ser articulado com florestas nativas, com outras culturas permanentes, com culturas alimentares. E hoje, em função dos graus de produtividade, né, que tem a floresta, eu acho que é possível, sim, fazer essa conciliação. Professor. Então, do ponto de vista do manejo florestal, e você é especialista nisso, né, você sabe que, sim, é possível. Agora, é óbvio que se deixar por conta da empresa, a empresa vai produzir exclusivamente eucalipto para celulose. Isso quando dá para concessão. O Lawrence, enquanto era sócio da Vale, da Aracruz, montou uma serraria lá em Posto da Mata. Né? Ela dizia, não, nós temos que fazer, e que era uma serraria com um sócio estadunidense. Flávio Bueno e eu visitamos isso. Acabou, o sócio estadunidense se suicidou e aí o projeto foi para o breve. Agora, eu devia saber que tem um projeto de aglomerados, né, de MDF, que a Aracruz estaria, que a fibra estaria implantando. Ou seja, é óbvio que se não houver pressão, eles vão continuar fazendo isso. E nós podemos, a minha persistência é usar a competência de pesquisa de ponta na área de floresta da Suzano, para que nós possamos melhorar a nossa competência florestal do modo geral. Competência florestal do eucalipto para celulose, do eucalipto para soja de madeira, do eucalipto para o biocombustível e competência florestal para florestas nativas, que eles têm. Leandro, só uma breve observação com relação ao fato. O Renato, mais do que engenheiro florestal, eu gostaria de dizer, o Renato teve uma oportunidade ímpar na história da vida dele, que foi, na qualidade de senador, participar da Comissão Parlamentar Brasileira junto a todas as negociações sobre o Acordo do Clima. Tudo isso que eu estou falando, não é novidade nenhuma para ele. Não é novidade nenhuma. Mas não se trata da competência pessoal, se trata do desempenho político no cargo de governador do Estado. Com relação assim, ao que o senhor falou de não ser a monocultura, a gente atualmente tem passado por uma outra revolução, né? A gente teve a Revolução Verde na década de 60, 70, a Revolução do
plantio direto na palha agora de 2000 para 97 para frente, e agora nós estamos passando por uma revolução da sustentabilidade, né? E a partir dessa visão de sustentabilidade dentro da agronomia, né, uma das formas de plantio e cultivo que está sendo muito discutido e trabalhado dentro das universidades são os sistemas agroflorestais, né? Então a gente tem vertentes do sistema agroflorestal, que é o silvopastoril, que aí você planta lá eucalipto, deixa um espaço, outra linha de eucalipto, e planta pasto, né, no meio, e com culturas, né? Então a gente tem, assim, de certa forma, tem evoluído muito nessa questão de trabalhar a floresta junto com a cultura alimentar dentro da produção. Obviamente que se a gente for achar exemplos no Espírito Santo, a gente acha gatos pingados produzindo, mas a gente já acha, né, e já vê com uma certa ajuda da própria pesquisa, porque o Incapé está dentro disso aí, certamente a UFES está, algum professor do Instituto Federal está dentro desse tipo de trabalho. Porque uma coisa é o manejo, o manejo florestal, agrícola, etc, etc. A outra é a questão da propriedade da terra. De manter o produtor ali e prosperando dentro daquela... Ali, né? Você vai ter que ter projetos numa escala que seja compatível com a sustentabilidade. Ele não é só sustentabilidade do ponto de vista lá do ganho, do retorno financeiro e do manejo em si, né? Mas eu acho que é fundamental chamar a atenção dessa grande concentração que gera uma insustentabilidade política, social e cultural. É possível que o para trás a gente não consegue resolver, né? Como? O para trás a gente não consegue resolver, a gente não consegue fazer a área do Suzano virar uma área de agrofloresta, por exemplo. Não, mas a gente consegue não deixar que o próximo vire, né? Não, eu não tenho nenhuma disso. Quer dizer, você observe que esse tipo de jogo é o jogo político. E é o jogo da economia política. Né? Porque se eu vou simplesmente obedecer à visão do retorno financeiro, que é o que interessa ao capital improdutivo, você controla a Suzano. Você acha que é algum grupo produtor de coisas? Não, aí não. Financeiro, são fundos de investimento que fazem o controle. Na própria Aracruz, num determinado momento, o Lawrence deixou de ter a presidência e passou para o Banco Safra. O raciocínio do banqueiro é um raciocínio simples. Ele trabalha com produtividade em qualquer lugar. Tem episódios interessantíssimos, porque é a visão do financista. O financista bota um computador menor do que o meu, muito mais potente do que o meu, numa pasta, viaja para qualquer lugar do mundo e fica cobrando. Leandro, afinal de contas, o seu benchmark aqui é o da Finlândia. Aí você não tá conseguindo, Leandro. O que está acontecendo? E eu estou dizendo, isso não é folclore, isso me foi relatado por um engenheiro da Aracruz, né? E lá pelas tantas, arrochado por um desses financistas, que disse que, olha, a Aracruz tinha um percentual, tinha um índice muito grande de trabalhador por tonelada produzida. Aí o Giacomin falou, gente, mas pelo amor de Deus, não tem mais onde arrochar aquele negócio, não. Mas na Finlândia tem lá uma planta onde a gente perde. Então você faz o seguinte, por favor, me manda lá para eu dar uma olhada, porque eu não sei qual é o milagre desses caras fazem. Né? E ele foi para passar 10 dias e ficou 2, e voltou. Né? E voltou por quê? Porque ele disse, olha, aquela usina lá, ela não tem guarda, não tem ninguém de segurança. Ele não tem transporte para os trabalhadores chegam de bicicleta. Eles não têm refeição no refeitório, porque... Então, vai somando essas coisas todas, então por isso que a gente perde. Chão de fábrica nós estamos ganhando. É a visão do financista. E aí eu acho que nós temos que fazer uma união de economistas políticos com quem está lá na produção propriamente dita, porque senão vira a égide do capital improdutivo. Uhum. Aí,
executivo, quem é que manda? É o dinheiro. As 3 principais hierarquias, o financista, o advogado, que é para fazer todas essas manobras do qual você estava mencionando aqui, e o marqueteiro. E eu não estou falando de ficção. Eu não estou falando de ficção. Olha na estrutura das grandes corporações no mundo hoje, se tem um diretor de alta tecnologia. A diretoria está no segundo, terceiro escalão, né? E fica disputando. Escutando os outros, né? Com relação à Renova, para você ter ideia, eles trabalham dentro do Rio Doce aqui, das áreas que foram atingidas, né? Com uma empresa que chama Organização Cooperativa de Agroecologia, dando assistência técnica para os produtores. E aí, a visão deles é o seguinte, é colocar o produtor que antes trabalhava numa área mais voltada à agricultura convencional, colocar ele trabalhando mais agroecologicamente. E aí fica aquele negócio, né, que é a pergunta, né? Pô, eles vão lá, fazem aqueles buracos enormes, colocam aquele monte de lama de resíduo de minério, e aí agora que deu esse crime aí ambiental, eles vão na área para recuperação e colocam o pessoal para trabalhar em agroecologia, né? Então fica um contrassenso muito grande com relação a isso. Mas assim, e aí vão produzir agroecologicamente. Tudo em nome do marketing. Tudo em nome do marketing. Acho que é mais por aí mesmo. E aí, quando você vai ver o produtor falando em reunião, eles reclamam, né, do atendimento que tem demorado. Aí tem sempre uma desculpa, né? Agora é a pandemia, né? A agricultura não para. Mas a assistência técnica para porque leva corona para a zona rural. E aí fica que é trem, que é jogo de empurra, né? Não, a Renova não foi feita para resolver problema nenhum. Eu acho, eu fico impressionado. Alguém contrata para fazer a recuperação da sua casa quem a destruiu? Né? Vai lá e derruba, contrata ele. Não, alguém vem, derruba, desculpa, não é que não acontece, mas derruba a casa. Aí você diz, olha, você agora vai ficar responsável por recuperar e deixar tudo bonitinho. Pelo amor de Deus, é muito cinismo. É muito cinismo. E é muita conivência política em todos os níveis. No nível federal, no nível estadual, dos estados, muita conivência. O município é a mesma coisa. E são empresas que têm escritórios de advocacias muito, muito importantes, que depois dão a processar, cara. O prefeito de Baixo do Bandu está respondendo vai responder um monte de processo. São as brechas nos documentos que a gente mesmo cria, né? Não, mas é feito para isso. A legislação é feita para quê? Para proteger o quê? Proteger esses caras. Então, Gente, então, muito obrigada. Eu agradeço ao professor Arlindo Vilasque. Temos ainda algumas colegas aqui. Renata, está tudo certo? O Ícaro que está, Natan. Renato, tudo certo? Patrícia, Stephanie, tudo ok? Professor, sim, o pessoal estão se manifestando aqui no chat, dizendo que está tudo certinho mesmo, nós já vencemos nosso horário. Mais uma vez, nós agradecemos muito, né, Pinho? Porque nós aprendemos muito hoje nessa noite com o senhor. Sempre a gente tem uma oportunidade muito grande de aprendizado, tá? A equipe do Ednilson realmente teve algum problema que ele me disse aqui, mas vai estar disponibilizado a gravação e eles certamente poderão aproveitar em outros momentos. Nós agradecemos ao senhor mesmo e vamos encerrar. O senhor quer fazer alguma fala final? Vocês, e se alguém tinha expectativa de conversar com especialistas, trouxe. A minha ideia nunca é do especialista, mas é alguém que busca pensar o desenvolvimento do Estado. Aí, ao pensar o desenvolvimento do Estado, eu quero pensar, sim, a rentabilidade das empresas, eu quero pensar, sim, o bem-estar da população, eu quero pensar, sim, o respeito às culturas que aqui se implantam, eu quero respeitar, sim,
a nossa natureza. Então, eu acho que esse desafio do século XXI, e é, inclusive, nós usarmos o conhecimento que já temos acumulado para que isso só não ocorre por falta de determinação política dos governantes e pelos interesses absolutamente financistas. Sucesso para vocês nessa obrigado.